Associação Brasileira de Psiquiatria. Você já ouviu falar de transtorno bipolar? Sabe o que é isso? Então nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, doutor Gilberti. Obrigado pela presença aqui no programa Tribuna Livre. Qual é o número de brasileiros que têm essa doença, doutor? Bom dia. Inicialmente, agradecimentos por poder comparecer e fornecer informações de cunho técnico. Na verdade, os números são imprecisos porque nós não temos estatísticas nacionais, então são estimativas. E nós podemos dizer, então, que cerca de entre 3 a 8% da população tem algum tipo de transtorno filiado ao que nós chamamos de transtorno afetivo e bipolar, antigamente chamado de psicose maníaco-depressiva. Então, são muitas as pessoas que estão afetadas e são poucas as pessoas que têm conhecimento ou que procuram ajuda em relação a isso. E o que é, para que o nosso ouvinte consiga entender, o que é o transtorno bipolar? Como é que a gente consegue saber se a pessoa tem algum problema? Em primeiro lugar, é necessário que a pessoa saiba que é uma doença, que não é uma alteração de caráter, que não é vício, que não é falta de fé, não. É uma doença e que é uma doença geneticamente determinada, é de característica hereditária. E ela é chamada de bipolar porque, em suas formas mais simples, mais puras, pode aparecer sobre 2 polos. O primeiro polo, que a gente diz que é de elevação, chamado de euforia ou de mania, a pessoa fica muito eufórica, muito acelerada, querendo fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, não consegue pensar o suficiente para tomar uma decisão de forma adequada, faz uma série de negócios de uma forma impulsiva, se expõe a riscos os mais diferentes possíveis, sem se dar conta dos riscos das consequências. Então esse polo é o chamado então de polo da euforia. O polo oposto é o chamado de polo da depressão, em que a pessoa tem uma tristeza muito grande e motivada, perde a capacidade de sentir gosto, prazer, ânimo, satisfação, não consegue perceber as coisas boas, e mesmo acontecendo coisas boas para si, ele não consegue sentir alegria. Aí a vida se torna tão ruim que a pessoa fica procurando saídas. E o elemento humano não foi feito para ter sofrimento. Então, feito esse sofrimento que busca resolver de qualquer forma e não conseguindo, começa a perguntar se a vida vale a pena. E começa a namorar a morte. E aí, então, o suicídio é a saída. Não porque a pessoa queira morrer, ela quer deixar de sofrer. E no seu raciocínio, aí percebe que a morte é a saída para terminar o sofrimento, ela vai em busca da morte. Doutor, e tem cura? Não tem cura, mas tem controle. Uma vez diagnosticado precocemente e fazendo o tratamento que deve ser durante a vida, aí há o controle, na maior parte das vezes, e a pessoa tem condições de ter uma vida de boa qualidade. Logicamente que tem algumas limitações, como qualquer outra coisa tem, mas tem a possibilidade de ter uma vida de boa qualidade. Mas não é degenerativo, né? Não é degenerativo no sentido de degeneração física, mas ela tem um caráter progressivo e à medida que o tempo vai passando e dependendo da resposta que tem ao tratamento, vai ocorrendo perda de algumas funções, principalmente o que nós chamamos de funções cognitivas. A atenção vai se alterando, a memória vai se alterando, o raciocínio pode ficar prejudicado e antes do tempo, essa pessoa pode ter uma série de restrições, seja em relação ao raciocínio e, logicamente, em relação às atividades, porque o que comanda as atividades é a afetividade, mas a ordenação em relação ao raciocínio. Raciocínio estando alterado. Então, degenerativo não no sentido físico, mas é progressivo e pode ocorrer o que nós chamamos então de prejuízo ou de déficit cognitivo. Dos 2 polos citados pelo senhor, qual é o mais grave? Os 2 são graves. Os 2 são graves porque a exposição aos riscos são diferentes. Na mania a pessoa se expõe
Então, dessas pessoas que fazem esportes radicais, que dirigem de uma forma inconsequente, que praticam atos que normalmente não praticaria, então se expõe a acidentes, né? Nós temos uma série de acidentes em que a pessoa sem nenhum problema e se coloca em risco e se coloca embaixo de uma carreta, por exemplo, né? E então se expõe a acidentes. E na depressão, o risco maior é o suicídio. Agora, doutor Roberti, a família, ela corre risco quando tem uma pessoa com essa doença, com transtorno bipolar? Todo mundo que convive com a pessoa que tem a doença termina sofrendo. Porque como é geneticamente determinado, então tem uma série de combinações. Por exemplo, pode passar 4, 5, 6 gerações sem ninguém ter. Aí, de repente, todo mundo da mesma geração ter, ou ter uma pessoa só, sem que tenha uma causa externa específica. Pode aparecer as fases mesmo sem ter nada. Então, algumas vezes as pessoas ficam assim, puxa vida, mas eu estou bem, eu estou trabalhando bem, minha família está bem, por que eu estou assim? É porque é geneticamente determinado. E isso causa um sentimento de impotência nos familiares e nos amigos. Os familiares e os amigos que estão convivendo, aí querem ajudar, aí querem incentivar, aí querem controlar, mas isso não passa de pessoa para pessoa. Isso só é possível quando a pessoa esteja equilibrada, até porque essa é uma doença em que, se nós fôssemos falar fisiologicamente, ocorre um desequilíbrio em relação às substâncias químicas cerebrais, os neurotransmissores assim chamados. Então há necessidade primeiro de um equilíbrio disso, até para que a pessoa possa absorver as orientações, o carinho, o controle, etc. O transtorno bipolar, desculpa, Sérgio, ele se manifesta principalmente entre os jovens, doutor? Ele pode aparecer desde a infância. Embora o maior pico, a maior prevalência, se dê entre os 15 e os 25 anos. Né? Mas ela pode aparecer entre as crianças, entre os adolescentes, entre os adultos jovens, entre os de meia idade e entre os idosos. Doutor, diagnosticado o transtorno bipolar, qual o tipo de tratamento recomendado? Nos casos graves é necessária a internação. Por que é necessária a internação? Porque a medicação ela não faz efeito de uma forma imediata. Não é um analgésico que 10, 15 minutos faz efeito. Às vezes leva-se 2, 3 semanas para começar de uma forma vagarosa fazer o efeito, iniciar o efeito. Então, nesse momento, a pessoa termina tendo risco, seja o risco de acidente, ou seja de negócio, ou seja o risco suicida. Uma vez começado a estabilizar, o tratamento medicamentoso é permanente. Mas uma vez estabilizado, seria adequado e seria necessário que se tivesse tratamento psicológico que nós chamamos de psicoterapia. E aí esse tratamento precisaria ser feito por um profissional da área, um psicólogo, um terapeuta, mas que tenha conhecimento da doença. Porque a pior coisa que tem para quem tem o transtorno bipolar é ignorar ou achar que não tem a doença. Então, o tratamento psicológico nesse sentido é no sentido de orientar a pessoa a aceitar a sua doença e, aceitando, ver as melhores condições de tratamento. Verificar quais são as coisas, quais são os procedimentos que precisam se adaptar. Precisa verificar qual é o seu ritmo de vida, qual a sua rotina, qual o tipo, se vai voltar a usar ou não bebida alcoólica. Então, o tratamento psicológico, a psicoterapia é essencial nesse sentido, extremamente importante. Agora, doutor Roberti, qual o objetivo da campanha nacional de conscientização sobre o transtorno bipolar aí da Associação Brasileira de Psiquiatria? A Associação Brasileira de Psiquiatria é conhecida no Brasil desde a década de 60 como a entidade que tenta proteger as pessoas, a população de uma forma geral. Um pouquinho de história, foi a primeira entidade associativa que se levantou no Brasil a favor da anistia, entre outras coisas. Mas no sentido de sempre tentar proporcionar, quando a BP foi criada, um dos seus objetivos era estar presente com a população, orientando, conscientizando e fazendo com que isso se torne mais conhecido, e se tornando mais conhecido, tendo maior possibilidade.
E isso varia. Então nós estamos agindo não só em relação à empresa de uma forma geral, mas também nas universidades, independente dos cursos que sejam realizados. Por quê? Porque é uma dimensão tão grande, nós estamos num país de uma desassistência ao doente de uma forma geral e uma desassistência ao doente psiquiátrico, que quanto mais consciente a população for, quanto mais precocemente se der o diagnóstico, melhor a possibilidade de tratamento. Bem, a pessoa que está do outro lado nos ouvindo neste momento e, de repente, acredita que um familiar seu se encaixou com um perfil desse. O que é que deve ser feito? Onde deve procurar? Onde tem maiores informações a respeito desse assunto, né, sobre o transtorno bipolar? Em Campo Grande, nós temos alguns locais, a rede pública, ela está preparada para isso. Então nós temos os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, né, e que tem equipes e que essas equipes são competentes. Né? Tem prática, tem experiência, etc. O grande problema é que não atende a demanda. Os equipamentos sociais são poucos frente à necessidade. Numa situação de emergência, aí tem o CAPS 3, né, anexo ao Aeroranço, que é o único local público que tem psiquiatra 24 horas por dia e que o pessoal, além da equipe, e que essa equipe está em condições de receber, orientar e iniciar o tratamento. O problema todo é que os equipamentos sociais são em quantidade pequena. Se for uma população que não vai procurar os serviços públicos, né, aí tem os profissionais e tem os hospitais particulares. Mas em relação à rede pública, os componentes da rede pública estão muito bem preparados. A dificuldade é que não consegue atender toda a demanda. Bem, então se você que está nos ouvindo, olha, acho que meu parente ou um amigo se enquadrou em um dos perfis, você deve procurar, então, se você tiver condição, a rede, se você não tiver condição, a rede pública de saúde, se não, procure um médico, para que você possa conversar e aí sim descobrir exatamente. Agora, nós estamos falando com relação ao transtorno bipolar e o senhor falou, olha, a maioria, o problema eu tenho mesmo transtorno bipolar, isso é igual, aliás, igual não, é parecido com o álcool, ou seja, o alcoólatra nunca assume que é alcoólatra. É mais ou menos assim, doutor? É mais ou menos assim, porque o elemento humano, de uma forma geral, ele acha que se entender, ele consegue resolver. Isso é uma das grandes armadilhas do pensamento. Eu compreendo, então eu posso resolver. E aí eu sempre faço uma piada de mau gosto, eu falo assim, eu estou saindo aqui da rádio, e aí eu fui atropelado. Eu consigo compreender que eu fui atropelado porque eu olhei para o lado esquerdo, mas o carro que veio do lado direito me atropelou. A compreensão e a vontade não me tira nem a fratura e nem a dor. Então há necessidade do tratamento. Tá certo. Eu quero agradecer, doutor Gilberto, a sua participação no programa Tribuna Livre. Esse assunto bastante interessante e ao mesmo tempo para que os nossos ouvintes aí, se tem alguma dúvida, existe algum telefone ou um site para entrar, para que a pessoa possa tirar alguma dúvida com relação a esse assunto? Existe sim, existe www.abp.org.br, que é o site da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a associação que congrega cerca de 10 mil psiquiatras e que tem as informações técnicas, científicas e que ocorre a orientação em nível nacional. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e dizer que nosso programa está à disposição sempre que for necessário e achar conveniente abordar esse assunto, nós estamos à disposição. Nós aqui agradecemos a possibilidade de poder passar a informação de uma forma técnica e não alarmista, e nem diminutiva. Muito obrigado.